Meu nome é Otávio, vou trabalhar 2 vezes por semana, 2 aulinhas hoje com vocês. A câmera, não se espantem, todas as aulas serão gravadas na íntegra e irão para o YouTube sem edição. Então, se acontecer alegrias bons, se acontecer tristezas, eu não tenho tempo de editar o vídeo, ele vai do jeito que for. Por que eu faço essa loucura de filmar a minha aula? Só para que o cliente tenha mais chance de reclamar do serviço. Para que tu possa assistir o último dia de aula, a tua primeira aula, 1000 vezes, se for preciso. Claro que eu recomendo, na verdade, que com o YouTube tu assista as aulas de outras pessoas melhores que eu. Se tu colocar lá no YouTube hoje o nome da tua matéria, vai ter aulas fodásticas lá gravadas, de graça. Então tu tem que usar esse recurso. De qualquer forma, às vezes o cara faltou uma aula, não deu tempo de copiar uma partezinha, né, já foi uma semi-extensiva, tu pode ir lá olhar um videozinho. Onde é que tu acha o vídeo? A minha câmera, ela coloca o nome no vídeo pela data e pelo horário em que a aula começou. Portanto, esse vídeo que está sendo gravado agora, ele vai para a internet com o nome 2015 08 04 e aí a data, o horário que começou o vídeo. Começamos a cavar 18 horas, sei lá, 53 minutos e 32 segundos. Resumindo, se tu anotar a data, o dia, o mês e o horário em que a aula começou, tu acha o teu vídeo. Eu faço isso não é para outras pessoas assistirem, é para vocês assistirem, certo? YouTube, como é que vai me encontrar no YouTube? Tu pode colocar o meu nome lá, Otávio Ribeiro de Castro, tu também acha, coisas boas e ruins. Mas se tu quiser o nome do canal lá no YouTube, é de Otávio RC, é o nome que o YouTube deu para o meu canal. Certo, meus queridos? Vai estar tudo lá. O canal tem, sei lá, 9.000 vídeos, só que desses 9.000 vídeos, só alguns têm nome, porque eu não tenho tempo de colocar um nomezinho no vídeo. É possível que até o final do ano o canal esteja reorganizado e com nome. Aí coloca o nome da aula, acha a tua aula ou a aula de outra turma, de repente, né, a aula não pegou na veia, assiste outra aulinha melhorzinha. Certo, gente? Cara, se fosse um curso extensivo, eu ia gastar uma aula tentando te mostrar por que física é maravilhosa, é viciante, é a salvação da raça humana. Claro que eu preciso de advogados, sociólogos, filósofos, médicos, mas sem uma penca de matemáticos, físicos, químicos e engenheiros, não vai ter como. Só para a gente começar, né? O que é feito mesmo? O que compõe teu corpo? Átomos. Átomo. Nós somos feitos de átomo. Tu lembra como é que é a estrutura do átomo? Pequenininho, lá no meio tem o núcleo, né? Onde estão os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que são neutros. Tudo bem? E gigantesco é a eletrosfera, onde moram os elétrons, que por sua vez são negativos. É difícil, cara, tu acreditar que mesmo as coisas mais sólidas do mundo são ocas, né? Lembra da experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford Bohr que provou que o átomo é oco? Estou te falando, não é o teu pulmão ou o teu estômago, estou falando que o teu osso é oco. Que mesmo o aço mais sólido, mesmo o concreto que forma o prédio, ele é oco. Só que a gente não enxerga isso, né? Queria poder falar um pouquinho mais dos átomos da tabela periódica, né? Aquela história que está nos programas de TV a cabo hoje, que os átomos que compõem o teu corpo agora participaram da formação de pelo menos 3 estrelas para hoje estar no teu corpo, né? Os átomos que estão no teu corpo têm bilhões de anos e já participaram da formação de pelo menos 3 estrelas. Que viagem, né? Saber que o teu corpo fez parte de uma estrela há bilhões de anos atrás, não de uma, de 3. Porra, isso é quase inacreditável. E não é que a gente acha, a gente tem certeza. A gente tem certeza do que ele está falando, não é uma piadinha, não é ficção científica, não, é fato. Também falar das estrelas e dos planetas, né? Lembrar as pessoas que nós já documentamos algo em torno de 200 bilhões de galáxias. E cada galáxia, para quem não lembra, é um aglomerado de estrelas, de sóis. E cada uma dessas 200 bilhões de galáxias tem em média 100 bilhões de estrelas. E que em média cada estrela tem 4 planetinhas pelo menos orbitando nelas. E aí lembrar, né, que o número de planetinhas no universo, pelo menos o universo que a gente conhece, é 200 bilhões vezes
milhões vezes 4. Será que tem vida em outro lugar? Impossível duvidar disso, né? Não estou falando de ETzinho verde que visita a gente, tá? Estou falando de alguma forma de vida em algum outro lugar do universo. É claro que há, com certeza. E por que eu digo que a física pode salvar a raça humana? O que está acontecendo no Sol? A nossa estrela, né? O que está acontecendo lá? De onde é que vem a energia que o Sol emana todos os dias, a todo momento agora? Vem de algo que a gente chama de fusão nuclear. Lá no Sol tem átomos de hélio se chocando em altíssima velocidade. Desculpa, átomos de hidrogênio se chocando em altíssima velocidade, se transformando em hélio. É uma coisa que a gente chama de fusão nuclear, que tu vai estudar um pouquinho em química esse ano. Não é fogo aquilo que a gente vê, não é fogo. É muito mais que isso, né? É energia sendo transformada a partir da fusão nuclear. Tu sabia, cara, que a nossa estrela, o Sol, perde algo em torno de 4 milhões de toneladas por segundo? É assustador, né? Enquanto eu estou conversando com vocês, o Sol perdeu milhões e milhões de toneladas. E ele está aumentando. A cada segundo que passa, o nosso Sol está aumentando. Parece um contrassenso, né? Um cara que perde 4 milhões de toneladas por segundo está crescendo. O Sol está em que estado físico? No estado sólido, líquido ou gasoso? Gasoso, né? A maioria das pessoas sabe disso. Mas tu também sabe que os gases têm a tendência de se expandir, né? Concorda comigo? Se o cara solta um pum lá no fundo da sala, fede aqui. Isso é a prova de que os gases tendem a se expandir, é uma prova nojenta de que os gases tendem a se expandir. Concorda comigo? Se tu diz que o Sol está no estado gasoso, por que ele não vaza que nem um grande pum pelo universo? Por que o Sol é uma bolinha, já que ele é gasoso? Por que teu pum não forma uma bolinha e não fica paradinho assim do teu lado? Por quê? Alguém sabe por que o Sol não se espalha que nem um grande pum? Parabéns, garoto. O mesmo motivo que mantém a tua bunda grudada na cadeira agora. Os átomos da Terra estão te atraindo. Os átomos do Sol atraem uns aos outros e é por isso que ele é uma bola de gás. Mas o que está acontecendo com a massa desta bola de gás? Diminuindo, não foi o que eu acabei de dizer? E se a massa está diminuindo, a gravidade está diminuindo e é por isso que ele está crescendo a cada segundo. O Sol está crescendo, 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 crescendo. E daqui a 7 bilhões de anos ele encostaria onde está a Terra. Claro que muito antes disso a Terra vai fritar. A natureza quer nos matar. A única saída é vazar para a periferia. Temos que ir para a periferia do sistema solar. Não é para bonito que a NASA está pensando em ir para Marte. É porque é a única saída que nós temos, meus queridos. Ou seja, para mim estudar física não é só entender a natureza. É muito mais que isso. É uma das formas de tentarmos salvar a raça humana daqui a alguns milhões de anos. Não precisaremos esperar nem 1 bilhão de anos para o Sol fritar todos nós. Chega, né, cara? Porra, tomara que a minha empolgação, meu tesão pela física te contamine. Eu preciso no Brasil 60 mil professores de física hoje. Tá faltando 60 mil retardados que nem eu hoje no Brasil. Foda, né, cara? Só para ter uma noção, os Estados Unidos, se eu não me engano, forma 100 mil engenheiros por ano. O Brasil forma menos de 50 mil engenheiros por ano. Os orientais estão formando 500 mil de engenheiros por ano. Daqui a 10 anos, nós seremos mais dependentes tecnológicos do que nunca deles. A única chance de nosso país, nosso querido Brasil, sobreviver nessa loucura que é o mundo moderno, é um pouquinho dos brasileiros começar a se encantar com as exatas. Espero que eu possa te ajudar. Chega de conversa fiada, eu queria gastar uma aula inteira te falando de buracos negros, da galáxia, dos átomos, da tabela periódica, mas não dá tempo. Não dá tempo. Eu não conversei com um polaco como é que vai ser a divisão dos assuntos. Como na hora que eu entrei eu vi gente com um caderno aberto em cinemática, apostila, então vamos de cinemática agora. Cinemática. Tem outras partes da física mais legais, mas a cinemática é uma boa maneira de a gente começar a se conhecer aqui. Cinemática, pessoal, é uma parte da física que tem o objetivo de descrever os movimentos. Esse é o objetivo da cinemática. Estuda os movimentos, se preocupando em descrever os movimentos. Cinemática. Descreve os movimentos.
descreve os movimentos, eu estou querendo te dizer que a cinemática vai tratar de falar da trajetória dos corpos, qual é a velocidade que o corpo tem, quanto tempo demorou para chegar, qual é a aceleração, onde é que vai se encontrar. Para que a gente consiga falar sobre cinemática, a gente tem que ter alguns conceitos básicos bem resolvidos na nossa cabeça. Conceitos básicos. São 7 conceitos básicos para iniciar. Referencial. Referencial. Eu não vou poder anotar tudo, no ser extensivo não dá para anotar tudo, mas eu sempre vou citando. Se tu quiser anotar, tu pode anotar. Se tu quiser sublinhar na apostila, fica à vontade. Não existe regra, né? Estude assim que vai dar certo. Tens que buscar a tua maneira correta de estudar. Referencial. Referencial é o ponto escolhido para medir a posição dos objetos. Se eu quiser saber a posição de um de vocês, eu tenho que pegar minha trena, minha régua, e eu tenho que saber onde é que eu coloco ela para esticar até onde tu está e dizer a tua posição. E aí eu tenho que escolher. Minha mãe mandou aquele ponto ali é o meu referencial. Agora eu pego a minha trena, coloco ali, estico até o colega e falo 3 metros. Pego o referencial, boto a régua na posição 0 ali e vejo a posição de alguém lá atrás, 8 metros. Observem que se eu mudo o meu referencial daqui para cá, ó, o meu novo referencial é esse ponto aqui. Uma mesma pessoa que antes estava na posição 3 metros, agora está na posição 1 metro. Quer dizer que se eu altero o referencial, eu altero a posição do objeto, né? Mesmo o objeto estando parado. Concorda comigo? Referencial é um local que nós vamos chamar de posição 0. Pode escrever o ponto escolhido para medir a posição dos objetos. Isto é referencial. Então, ficou subentendido na minha fala o que é posição. Se eu disse que referencial é o ponto escolhido para medir a posição dos objetos, eu posso dizer que posição é a que distância o móvel está do referencial. Posição, a distância do objeto estudado até o referencial. Como eu acabei de demonstrar para vocês, posição é uma grandeza relativa. A posição de um móvel depende do referencial adotado. Posição, a distância do objeto estudado até o referencial. O que é trajetória? Trajetória nada mais é que todas as posições assumidas pelo corpo ao longo do movimento. Pode escrever assim, ó, é o conjunto de todas as posições assumidas pelo corpo. É o conjunto de todas as posições assumidas pelo corpo. Se tu está caminhando na praia e depois olha as tuas pegadas no chão, aquilo é a tua trajetória. Concorda comigo? Trajetória. Ó, a trajetória da caneta está representada no quadro através da escrita. Concorda? A escrita é a trajetória da ponta da caneta enquanto estava em contato com o quadro. Certo? Um bom exemplo de trajetória. Ó, um monte de trajetória aqui no quadro. Trajetória. Referencial, o local escolhido para medir a posição dos objetos. Posição, a distância de um objeto até o referencial. Trajetória, o conjunto de todas as posições assumidas pelo corpo ao longo do movimento. Esses 2 conceitos básicos aqui, geralmente a galera fica chateada. Movimento e repouso. O leigo geralmente acha que já sabe o que é movimento e repouso, sem estudar física. Mas cuidado, meu querido. Ó o que eu estou querendo te dizer. Ó. Se eu pego a tampa da caneta, encaixo aqui, ó, aqui, na orelhinha, aqui, e começo a caminhar. Se eu começo a caminhar, eu me pergunto, estou em movimento ou estou em repouso? Depende do referencial. Não é só porque eu sou retardado que eu coloquei isso aqui, né? É para tu ter uma ideia, né? A galera que falou que eu estava em movimento deve ter usado como referência o próprio chão, que é o teu referencial natural. Concorda comigo? Aí as pessoas que pensaram no chão como referencial, ao falarem que eu estava em movimento,
movimentos estavam corretas. Se alguém percebeu que a tampinha da caneta estava sempre no mesmo local enquanto eu me mexia, a distância entre eu e a tampa da caneta era zero o tempo todo, né? Então, para a tampa da caneta eu estava parado, mesmo sassaricando pela sala de aula. Mas quem acertou fisicamente falando foi o aluno que perguntou, depende do referencial. Para que referencial, professor? Se fosse em relação à terra, movimento. Mas se for em relação à tampa da caneta, ele estava em repouso, mesmo enquanto caminhava. Beleza? Resumindo, o que é movimento? Movimento é quando o tempo passa e a posição muda. Repouso é quando o tempo passa e a posição não muda. Para a definição ficar completa, escreva assim: movimento é quando o tempo passa e a posição muda em relação a determinado referencial. Movimento é quando o tempo passa e a posição muda em relação a determinado referencial. Para traduzir o que é repouso, tu bota um não na frente, né? Repouso é quando o tempo passa e a posição não muda em relação a determinado referencial. Os últimos dois conceitos básicos para a gente começar a discutir cinemática são os conceitos de ponto material e corpo extenso. Uma ótima maneira de traduzir isso para o aluno é o seguinte, ó, questão clássica do vestibular. Tem um trenzinho, lá vem o trem, e o trem vai atravessar uma ponte. O trem vai atravessar uma ponte, desenha muito. Essa ponte tem lá os seus 300 metros, e o trem é um trem pequenininho, apenas 200 metros. Mas aqui, ó, tu não enxerga daí, mas aqui, prestes a atravessar a ponte, tem uma pulga. Olha ela ali? Uma pulga das grandes. Eu te pergunto, que distância o trem tem que andar para atravessar completamente a ponte? Que distância que o trem tem que andar para atravessar a ponte toda? Show de bola, parabéns! A galera que diz 300 não percebe que se eu andar 300 metros, o trem fica todo em cima da ponte ainda, concorda comigo? Para que eu possa atravessar toda a ponte, eu tenho que andar o tamanho da ponte mais o trem todo. Aí o último vagão vai sair da ponte. Então quem falou 500 metros tem razão. Para que tu me respondesse isso, a distância que o trem deveria andar para atravessar a ponte completamente, tu teve que levar em consideração o tamanho do trem? Sim, né? Nesse caso, tu acha que o nome técnico desse objeto, o trem, é ponto material ou corpo extenso? Ponto lembra uma coisa pequenininha, não lembra? Certo? Então o nome do trem nessa hora é corpo extenso. Porque foi importante levar em consideração as dimensões desse objeto. Corpo extenso é o nome que se dá ao objeto cujas dimensões não são desprezíveis. É o nome que se dá ao objeto cujas dimensões não são desprezíveis em determinado referencial. Agora, aquela pulga ali, quanto tu acha que ela deve andar para atravessar a ponte toda? Quanto? 300, né? O aluno cri-cri e falaria, professor, me dá o tamanho da pulga. Mas eu falaria, poxa, essa pulga tem alguns poucos milímetros, vamos desprezar. Se a pulga andar 300 metros, né, ela atravessou a ponte. Nesse caso, eu pude desprezar o tamanho da pulga para analisar o fenômeno. Logo, a pulga é um ponto material. Ponto material é o nome que damos ao objeto cujas dimensões são desprezíveis no fenômeno analisado. Corpo extenso, dimensões não são desprezíveis. Ponto material, as dimensões são desprezíveis. Agora, cuidado. Agora tu toma cuidado. Se eu for analisar, imagina que eu ergui esse trem a uma certa altura e vou largar ele no chão. Pá. Se eu for analisar a queda desse trem na superfície terrestre, tu acredita que eu posso ignorar o tamanho do trem? O tamanho do trem não vai interferir no tempo que ele leva para cair? O mesmo trem aqui atravessando a ponte era um
Se eu for analisar a queda livre do trem, eu posso ignorar o tamanho dele e calcular como se ele não tivesse tamanho. O mesmo trem de 200 metros, que era um corpo extenso, virou um ponto material, só porque eu analisei uma situação diferente. Na travessia da ponte, o trem é corpo extenso. Em queda livre, o trem é um ponto material. E sabe aquela pulga? Aquela pulga ali, se nós fôssemos dar um zoom, nós veríamos o tamanho dela. Olha ali. Ela tem 3 milímetros, cara, de comprimento. E vamos supor que a pulga está indo para a casa dela e ela tem que atravessar uma ponte. A ponte das pulgas. E essa ponte tem 8 milímetros de comprimento. Eu te pergunto, aquela mesma pulga, para ela atravessar essa ponte, que distância que ela tem que andar? 11 milímetros. O que eu estou querendo te dizer, meu amigo? Que o mesmo objeto, independentemente do seu tamanho, ora pode ser ponto material, ora pode ser corpo extenso. Uma bactéria pode ser um corpo extenso. Quando o biólogo vai analisar as organelas da bactéria, ele tem que comparar o tamanho da bactéria com o tamanho das organelas. A bactéria é um corpo extenso. Mas se eu for analisar a órbita do teu planeta, do planeta Terra, em torno do Sol, eu posso desprezar o fato de o teu planeta ter 13 mil quilômetros de diâmetro do Equador. O teu planeta vira um ponto material. Resumindo, se dá para desprezar as dimensões, ponto material. Se não dá para desprezar, corpo extenso. Só que isso não depende só do tamanho do objeto. Depende do tamanho do objeto e da situação que eu estou estudando. Certo, meus queridos? É isso aí. Bastante coisa. Ó. Seria legal, depois que tu fizer alguns exercícios, né, dessa matéria, passa 1 a 2 semanas, tu praticamente esquece desses detalhes. É legal tu olhar o teu caderno e antes de ler o que é cada um dos conceitos, tu olhar o nome e pensar, eu sei o que é. Deixa eu ver esse aqui, sei o que é. E depois ler para ver se tu acertou. Te cobrar essa informação aí. Se tu não fizer um exercício com isso, em 48 horas isso aqui some da tua mente. É o que os neurologistas falam. Fica ligado, meu querido, só o estudo salva, só o exercício salva. Ó, vamos começar a deixar a coisa mais divertida. Velocidade. Cara, todo mundo, né, acaba lidando com isso no dia a dia, né? Ou olha uma placa, ou olha o velocímetro do carro ou da moto. Cara, não dá para acreditar como é que o Galileu inventou isso. O Galileu, para inventar a ideia de velocidade, lá em 1600 e pouco, o Galileu era um cara bem de vida. Então ele não tinha que trabalhar para se alimentar. Ele tinha pessoas para fazer isso para ele. Então ele tinha tempo livre. Então ele pensava muito. Ele olhava a natureza e filosofava, via os animais se movimentando e tentava entender como é que eu posso medir o movimento dos objetos? Como é que eu posso documentar o movimento do objeto? Galileu ele sempre ia para um bosque que tinham árvores bonitas, igualmente espaçadas. Sabe aquele bosque que tu vai que as árvores são bem certinhas, uma depois da outra? Final de tarde ele percebia que um grupo de cabrinhas saía lá do lugar de pastagem delas e caminhava automaticamente para o lugar de dormir. Os animais são assim, depois que o pastor busca 3, 4 vezes, eles vêm sozinhos. Dá o final de tarde, as cabrinhas vêm. Ele ficava encantado com a organização delas, as cabrinhas vindo sempre no mesmo ritmo, passando entre as árvores. Ele percebia que elas sempre faziam aquilo na mesma cadência, no mesmo ritmo. E ele não tinha relógio. É 1600. Só que ele tinha o coração e ele percebia que o coração dele batia num ritmo constante. Sabe o que o sacana fez? Ele contou quantas batidas de coração demorava para o grupo de cabrinhas atravessar de uma árvore para outra. E ele percebia que esse número de batidas de coração continuava constante. Ou seja, ele contava 3 batidas de coração, as cabrinhas atravessaram de uma árvore para outra. Mais 3 batidas de coração, o grupo já chegava na próxima árvore. Ele fechou os olhos, contou 9 batidas de coração. Quando ele percebeu que as cabritinhas estavam 3 árvores para frente, ele pensou, previ o futuro. Eu previ o futuro, eu sabia que elas estariam lá. Cara, foi assim que a brincadeira começou. Galileu mediu a distância contando as árvores e mediu o tempo contando os batimentos cardíacos. Hoje não. Hoje eu tenho um relógio, eu tenho um cronômetro e eu tenho até alguma... Aqui na região tem algum lugar que o pessoal caminha, que tem as plaquinhas com as distâncias? Tem uma rua assim onde o pessoal corre? Né? Porque lá em Florianópolis tem uma rua lá e tem as plaquinhas já 100 metros,
400 metros, 1000 metros. Vamos imaginar então que tu foi lá para Floripa comigo correr na beira-mar. Ah, que delícia! Estamos correndo na beira-mar. Poxa, eu não preciso me preocupar para onde tu vai correr, porque eu sei, nós combinamos de correr na estrada que a gente chama de beira-mar. Vamos supor que na hora do começo da tua corrida, tu olha para a plaquinha e percebe que tu saiu da posição 400 metros. Tu estava com o cronômetro para medir o teu desempenho atlético. Disparou o cronômetro, mas te distraísse, não começasse a correr na hora. Quando tu olhou para o cronômetro, já tinha se passado 15 segundos e tu sai caminhando. Depois de um tempo, tu percebe que já está na posição de 1.200 metros. E ao olhar o cronômetro do relógio, tu percebe que já se passou 1 minuto e, para não ficar fácil, né? E 35 segundos. E aí, meus queridos, como é que a gente pode usar a ideia do Galileu para saber se esse cara que está correndo na beira-mar é um ser humano ou um alienígena? Como é que eu faço, hein, meus queridos? Como é que Galileu fez mesmo? Ele contou quantas árvores, né? Quanto que esse cara andou? Parabéns, para a gente descobrir o quanto o sujeito se deslocou, basta pegar a posição inicial e subtrair a posição final, e subtrair a posição inicial. Nós não vamos fazer isso de cabeça, vamos fazer isso de maneira chique. Para calcular a variação da posição do móvel, a gente pega a posição final e subtrai a posição inicial. É assim que se calcula uma variação da posição. Variação da posição. É assim no mundo todo, tá? Na China, no tour, como eles estão, no Azerbaijão, na Europa toda, é assim no mundo todo. Queria que tu fosse organizadinho também. Padrão internacional de qualidade, meu querido. 1.200 menos 400. Perfeita análise. 800 metros. Para ser organizado é bom tu destacar os cálculos que tu faz. Professor, mas eu fiz isso de cabeça. Tu fez de cabeça porque os números eram confortáveis. Se eu avacalhar contigo e botar números satânicos ali, tu não faz de cabeça. E aí então tu precisa estar organizado e saber usar a formuleta para ficar bonito. Quanto tempo se passou? Quanto tempo se passou? Ou, para ficar bonito, qual foi a variação do tempo? Como é que faz internacionalmente? Eu quero qualidade. Garoto, delta T é igual. Show, T final. Para não ficar escrevendo FI, que é um saco, a gente pode deixar o final sem letra nenhuma e o inicial a gente bota um zerinho para lembrar início. Fica elegante também. Tempo final. Isso, legal é tu transformar 1 minuto em 60 segundos, né? 60 mais 35, 95 segundos, menos 15 segundos. O que dá uma variação de tempo de 80 segundos. E agora, qual é o processo final para calcular a velocidade escalar média deste móvel? Como é que a gente faz? Divide, né? Foi o que eu escutei, adorei a participação. Divide, R, tá? Participem, R mesmo, fala uma bobagem para todo mundo rir. Vai aprender mais que os outros fazendo assim. Certo, meu querido? O que nós vamos calcular aqui então é velocidade escalar. Depois eu falo para ti por que ela ganhou esse nome especial. Média. Velocidade escalar média. Para calcular a velocidade escalar média de um objeto, é só pegar o deslocamento escalar dele, a variação da posição, e dividir pela variação do tempo. Como foram 800 metros percorridos em 80 segundos, eu tenho uma velocidade escalar média de 10 metros por segundo. Olha, cara, não sei, eu acho que era um atleta olímpico que estava correndo. Nem sei se um atleta olímpico consegue isso. Acho que não. Para a gente ter noção de quanto é essa velocidade no nosso dia a dia, a gente converteria de metros por segundo para quilômetros por hora. Como é que a gente faz isso? Multiplica por
atletas olímpicos. Alienígena. Alienígena. Vamos alterar o formato da cabeça para deixar bem claro que era uma alien. Agora ficou realista o problema. Meus queridos, além dessa pergunta clássica de eu fornecer a distância e o tempo de medir a velocidade, quais outras duas perguntas dá para a gente fazer usando essa ideia de velocidade escalar média? Calculamos a velocidade, certo? Quais são as outras perguntas possíveis? Isso, calcule a distância. Para isso eu te forneço velocidade e tempo. Tu multiplica e calcula a distância. Quanto tempo demorou? Aí eu vou ter que te falar a velocidade e a distância. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, acha o tempo. É ou não é? São os três problemas mais básicos que poderiam aparecer sobre velocidade. Essa forma da velocidade, ela tem suas limitações. Para resolver alguns tipos de problemas, ela não é o bicho. O ideal é a gente dar uma ajeitadinha nela e deixar ela mais poderosa. Se eu pegar esse ΔD, que é a variação da posição, e escrever final menos inicial, ficaria assim, ó, vê se tu concorda comigo. No lugar do ΔT, final menos inicial. Quando nós vamos observar um fenômeno e temos um cronômetro na mão, a gente zera o cronômetro antes de começar a brincadeira, né? Esse cara aqui, ele mosqueou, né? Foi 15 ali, porque ele aí depois ele começou a correr. Se a pessoa está ligada no laboratório, ela zera o cronômetro na hora que o fenômeno começa. Tudo bem para vocês? Portanto, se o cara está organizado, quanto é que vai ser o T0? Zero, né? Concorda? Se isso aqui é zero, sumiu. Está dividindo, passa multiplicando. V vezes T, fica à vontade, meu querido. E menos passa mais. Essa equação, da onde nasceu essa equação que eu estou colocando aqui na tua frente? Nasceu de que fórmula original? Da fórmula da velocidade, não é? É a própria fórmula da velocidade. Eu dei uma transformadinha boba nela. Tudo o que essa equação faz, essa faz. Só que essa, para alguns casos, é muito mais poderosa e eficiente. Nome dessa equação? Equação porque tem um sinal de igual. Horário